Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje, com as reexibições de alguns dos filmes do Batman no cinema, eu resolvi trazer então a minha crítica do filme The Batman. Após 2 anos espreitando as ruas como Batman, o herói já tem uma identidade justiceira na cidade, botando medo nos bandidos de Gotham. Até que um dia ele se depara com um verdadeiro vilão, o Charada, que passa a matar grandes nomes da cidade, deixando pequenos enigmas nas cenas do crime. O filme tem direção de Matt Reeves e roteiro escrito por ele e pelo Peter Craig. Após o fim da trilogia do Christopher Nolan do Batman, a gente teve algumas aparições do Batman em outras versões, mais especificamente a versão do universo cinematográfico, o falecido universo cinematográfico da DC, interpretado pelo Ben Affleck. Sinceramente, eu não curto muito essa versão do Batman, não só pela escolha do Ben Affleck como Batman em si, né, ele como a personificação dele como Batman, a interpretação dele como super-herói, mas eu também não gosto muito das histórias, narrativamente falando. E aqui em The Batman a gente tem basicamente um respiro com uma história independente do herói morcego. Apesar de existirem vários filmes do Batman, várias versões, várias adaptações de diferentes HQs, eu sinto que aqui a gente consegue ter uma visão diferente de tudo que a gente viu até então dentro do cinema, trazendo uma versão completamente única do herói, mas que ainda faz muito sentido com a personalidade dele que a gente já conhece de outras aparições. Quando o filme foi anunciado, eu fiquei com muito receio que eles iriam novamente trazer algumas cenas que já estavam muito bem engravadas na nossa mente, né? Principalmente a cena da morte dos pais do Bruce Wayne, que a gente tem aquele momento super icônico em que o bandido arranca o colar de pérolas da Martha Wayne e a gente vê aquelas pérolas se esparramando pelo chão e cada uma quicando no chão enquanto os pais deles são mortos. Enfim, eu tava com muito receio que a gente fosse novamente ser apresentado a isso, a essa história de origem, mas infelizmente o diretor realmente não perde tempo com isso, ele já traz um Batman que já tá há 2 anos ali ativa em Gotham e que não tem necessidade de relembrar essa coisa do passado. Então, esse tempo que a gente gastaria relembrando essas memórias é muito bem gasto, onde ele vai desenvolvendo cada vez mais os personagens, né, principalmente o Batman. Um desses ganhos é justamente a personalidade de detetive que a gente tem do Batman, que nem sempre é adaptada aos filmes do super-herói, né? E muitas vezes é deixado de lado, assim. E aqui eu acho que é muito bem feito tudo isso, porque a gente não só tem um Batman que tá investigando ativamente tudo que tá acontecendo, tá indo atrás de pistas, tá questionando pessoas, enfim, tá passando ali por aquilo, mas porque nós, espectadores, a forma como a investigação é colocada dentro do filme, a gente consegue investigar junto com o personagem, e isso é muito legal e ajuda muito o filme na imersão dele, aprender a atenção do começo até o fim e até fazer a gente se conectar com o próprio Batman, já que a gente acompanha ali ele tentando desvendar esse mistério. Acho também que, nesse sentido de detetive, a escolha de ter o Charada como vilão desse primeiro filme, né, que agora a gente sabe que vai ter um segundo e não duvido muito que tenham mais filmes pra desenvolver ainda mais, assim, esse universo criado pelo Matt Reeves, foi muito assertiva, né, porque ele já é um vilão que tem essa coisa de trazer enigmas, né, de trazer charadas, então acho que foi muito assertivo, assim, trazer essa primeira versão justamente com um vilão que casa tão bem com essa personalidade do Batman. E uma das grandes críticas que eu vejo quando a gente fala de filmes do Batman é que muitas vezes, nessas adaptações para o cinema, os vilões acabam recebendo muito mais destaque do que o próprio Batman, né, que às vezes acaba ficando em segundo plano justamente porque o vilão, na maioria das vezes, rouba a cena, né, porque o Batman é um herói que tem vilões muito legais, que são muito carismáticos, que são muito interessantes, que são muito diferentes, né, então eu acho que existe sim uma dificuldade, mas, né, tipo, dá pra entender por que isso acontece, mas aqui eu acho que eles conseguem dar o destaque necessário pro Batman, até por a gente acompanhar essa investigação dele. Acho que ele consegue ter um destaque ainda maior como protagonista. Outro acerto também, na questão dessa parte investigativa, vem da própria estética, que lembra muito filmes noir e filmes de investigação da década de 70, né, até muito por conta disso, acredito eu, o próprio Charada foi inspirado no Assassino do Zodíaco, que foi um assassino ali durante a década de 60,
na Califórnia, tem até um filme do David Fincher que conta a história, né, desse assassino, então eu acho que faz muito sentido essa relação entre as duas coisas e acho que combinou perfeitamente aqui com o herói. Em todas as versões que a gente vê de Batman, eu acho que cada um dos diretores resolve trazer uma questão diferente pra sua Gotham, né? No Tim Burton a gente vê uma Gotham mais gótica, que tem o seu ar sombrio, mas ainda assim é uma Gotham mais caricata, de certa forma, mas num sentido 100% como elogio. Já no Batman do Christopher Nolan é o realismo realmente que tem o maior destaque, e aqui na Gotham do Matt Reeves a gente tem uma Gotham muito pessimista e que traz, assim, também personagens que também têm essa mesma atmosfera. Essa atmosfera pode ser vista desde as primeiras cenas do filme, em que a gente tem uma imersão completa pela cidade, onde a gente vê esse lugar que é extremamente corrompido, que basicamente tem muitas sombras e pouquíssimas cores. Com isso, em diversos momentos, o filme também traz e faz uso de sombras, né, até para aumentar esse enfoque na corrupção, esse enfoque pesado da cidade, mas também sombras essas que são utilizadas em cenas muito interessantes pelo próprio Batman, ali para combater os crimes. E o filme também faz muito uso da cor vermelha, retratando justamente essa violência da Gotham, mas também fazendo referência a essa impulsividade desse Batman que tá basicamente se moldando aqui dentro do filme. Eu vou desenvolver esse tópico um pouquinho mais pra frente, mas aqui a gente encontra um Batman que, apesar de já estar há 2 anos ali consolidado dentro da cidade, ele ainda assim é muito jovem, ainda tá tentando achar um equilíbrio ali em tudo que ele tá fazendo. Já sobre os personagens, eu acho muito legal a forma como o diretor trouxe alguns dos mais icônicos personagens do mundo de Gotham e conseguiu dar pra cada um deles um momento muito legal. Todos eles acho que têm um desenvolvimento muito interessante dentro do filme e que acabam deixando ali a sua marca e que também fazem referência a esse aspecto corrupto e sombrio da cidade, né? Então a gente tem ali a família Falcone que controla a cidade e a gente entende um pouco mais da coisa da máfia que tá ali por trás de Gotham, né? Que controla a polícia, que controla o crime. A gente tem o Pinguim, que tem uma aparição muito legal, a Mulher Gato também, da Zoe Kravitz, que acho que tá muito bem. E claro, né, o Charada e o próprio Batman. E eu acho que esse filme ele tem um aspecto de legal, de coisas ali que estão dentro que você assiste e você pensa, caramba, isso é muito legal, né? Eu falei desse aspecto, assim, em Mad Max, no vídeo que eu gravei aqui pro canal, mas eu acho que aqui a gente tem um pouco disso, né? As cenas de luta são muito bem coreografadas e muito legais, as cenas dele investigando são muito instigantes e também muito legais, e a cena de perseguição de carro é muito legal, assim, eu lembro de assistir e ficar completamente impactada, assim, eu me senti como se eu estivesse dentro do carro ali com o próprio Batman, e eu acho que isso é um dos pontos mais legais, assim, dentro do filme. Já em relação às atuações, eu acho que todos os atores de fato se tornam os seus personagens, né? Começando com Robert Pattinson, que traz um personagem do Batman muito mais sério, meio que tentando carregar o mundo nos seus ombros, né? Tendo noção das suas responsabilidades. Dá pra entender que ele é um Batman que ainda tá tentando se entender, ainda tá tentando carregar, e ao mesmo tempo ele é uma pessoa que carrega muitos traumas, né? Carrega muitos traumas da morte dos pais, assim, e que ainda não liberou aquilo profundamente, que ainda guarda com ele, então ele ainda é um Batman meio confuso, meio tentando se entender, assim. E eu lembro que quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu senti que a gente teve pouco do Bruce Wayne mesmo, daquela personalidade que a gente conhece mais pra fora, assim, né, que é o milionário, que faz essa função, assim, de milionário, né, que se faz de milionário. Mas eu entendo que isso foi uma coisa proposital, hoje em dia, olhando o filme, justamente pra gente entender que essa pessoa ainda estava trabalhando, assim, talvez nesse próximo filme do Batman a gente tenha mais desenvolvimento dessa parte do Bruce Wayne, justamente porque ele ainda tá tentando entender, né, e acho que também essa parte dos traumas dele refletem muito ele passar tão pouco tempo como Bruce Wayne aqui dentro do filme, né? A gente vê ao longo do filme que ele se esconde muitas vezes na persona do Batman, né? Como realmente um alter ego, assim, pra ele. Um momento ali pra ele se esconder, ser outra pessoa, né? Não ter que lidar com as coisas que ele já passou. Então, acho que foi uma versão bem diferente, assim, dos últimos que a gente viu, que eu também gosto bastante, mas que ainda assim consegue trazer algo novo, assim, né, e ainda fazer sentido com toda a mística, todas as questões do personagem.
Zoe Kravitz também tá excelente no papel, acho que ela consegue trazer uma mulher gato basicamente perfeita aqui dentro do filme. Ela tem uma química incrível, assim, com Robert Pattinson, muito comprável quando a gente assiste, e ela traz uma performance que nos conecta ali com a tela. Ela traz uma personagem que é meio misteriosa, que deixa a gente meio intrigado enquanto a gente tá assistindo, e também um jeito meio até impulsivo, né, meio de imprevisível, assim, que a gente nunca bem sabe se ela tá falando a verdade, o que ela vai fazer em seguida, assim, eu acho que a atriz consegue trazer tudo isso com muita naturalidade. Já o Paul Dano, que aqui interpreta o Charada, assim, eu acho que o Paul Dano, ele tem um talento espetacular em interpretar pessoas meio insanas, assim, de certa forma, né, com uma personalidade mais diferente, assim, e aqui eu acho que ele se encaixa com perfeição com o resto do filme. Ele traz um charada que, lógico, tem um certo divertimento naquilo, em tá meio que torturando o Batman, em passando esses enigmas e matando as pessoas, ele se diverte com isso, assim, eu acho que é isso que deixa o personagem mais interessante. E além de tudo isso, ele é um personagem calmo. E eu acho que é isso que deixa ele assustador. Ele não é um personagem que precisa ser espalhafatoso, que precisa gritar, que precisa ter raiva. Ele é calmo porque ele confia muito no que ele planejou, assim. E acho que revela muito sobre o personagem, mesmo que ele não apareça tanto assim dentro do filme. Também vale destacar o Jeffrey Wright, que é quem interpreta o Jim Gordon. Acho também que é um personagem que vai ganhar mais destaques conforme os outros filmes desse novo Batman. E gostei bastante também da performance dele. E principalmente o Colin Farrell, né? E é até engraçado que quando eu assisti o filme, eu lembro que eu me interessei muito pelo personagem do Pinguim. E eu pensei assim, esse cara vai ser muito desenvolvido aí no próximo filme, com toda certeza. Porque ele é um personagem que tem muito ainda pra crescer ali dentro do universo. E não é à toa que agora eles lançaram a série do Pinguim, né? E acho que o Colin Farrell, ele faz um papel extraordinário, assim. Eu gosto muito do ator. Já venho admirando muito ele, assim, faz um tempo. E acho que aqui em Pinguim ele consegue se destacar. E se destacar ainda mais, né? Porque eu acho que só pela caracterização do personagem, que já é assustadoramente, assim, muito boa, ele ainda consegue trazer mais do que somente a caracterização, né? Então, acho que realmente é um personagem que vai ganhar cada vez mais destaque ali dentro do universo, não é à toa que agora tem até a série. Uma coisa só que eu senti falta aí nesse universo todo de Gotham é que eles tivessem explorado mais a questão da máfia ali dentro de Gotham, né? A gente vê muito da família Falcone, mas a gente quase não vê o Maroni, que é justamente o concorrente ali do Falcone dentro da cidade. Então eu gostaria que eles tivessem explorado mais sobre isso, mais como a cidade funciona, falando mais ainda sobre essa corrupção, né? Que é uma temática tão forte ali dentro do filme, né? Então eu fiquei sentindo falta, assim, um pouco disso. Acho que também porque eu sou muito apegada à série Gotham, que eles falam, principalmente na primeira temporada, muito sobre essas conexões, sobre como todo mundo ali dentro da cidade tá meio que conectado, trabalhando pra alguém, e cada um deles tem um plano pra tentar ferrar o outro, enfim, e eu senti um pouco falta disso dentro do filme. Mas enfim, com 3 horas de duração, The Batman é um dos melhores filmes do super-herói e realmente traz algo diferente, mas ainda assim se mantendo nas origens e nas raízes do próprio personagem, né? Acho que é um filme que agrada com muita facilidade, porque ele surpreende, não traz o mais do mesmo, e ele ainda assim traz as coisas mais legais do personagem, essa personalidade de detetive que a gente não vê tanto assim nos outros filmes do Batman. Então acho que foi um filme que termina com um saldo extremamente positivo e com aquele gostinho assim de quero mais, tanto é que agora, logo mais, teremos o segundo filme. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.6 e ele tá disponível na Max. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você acha de The Batman e também deixar aqui nos comentários qual que é o seu Batman favorito, seu filme do Batman favorito também. Então é isso, até o próximo vídeo.